Depois de um longo período de server teste e algumas rodadas de balanceamento, eu resolvi trazer a bola da vez aqui pro canal. Será que o balanceamento das classes ficou bom? E o patrulheiro, como que ele ficou? Eu sou a Beth e nesse vídeo eu vou ter que reclamar, elogiar e tudo que eu tenho direito de falar sobre o bololô que rolou em torno do balanceamento. Mas, pra quem não sabe, eu jogo de arqueira, então eu não vou trazer as peculiaridades de todas as classes, mesmo porque eu nem jogo com todas, beleza? Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! O foco aqui será na evolução do explorador, que aqui no caso é o patrulheiro. Então senta que lá vem história, porque tivemos algumas rodadas de ajustes e talvez ainda teremos algumas, não sabemos exatamente. O fato é que os players ainda aclamam por algumas mudanças, principalmente o pessoal que joga de Necromancer. Polêmica, mas bora lá. Outro ponto também são os minions, né, os sumos, tanto do arqueiro quanto do mago, né, o necromancer e o patrulheiro. A fórmula deles tiveram o HP, a mana e o ataque alterados porque eles estavam muito apelões, principalmente do necromancer, que inclusive o necromancer é um assunto extremamente polêmico aqui no Grind Hero e inclusive o necromancer foi nerfado. E por outro lado, os arquimagos receberam algumas melhorias, tanto no dano quanto na habilidade de drenar mana, né? Independente de qual habilidade você usar, tem a chance de drenar mana. E essas questões foram melhoradas, parece que ficou legal. Eu vi a galera que joga de arquimago que ficou mais contente, tinha uma cota aí que parou de jogar porque tava desanimada, que a classe ficou muito, vamos dizer, diferente do que foi proposto lá no server teste, mas que, pra falar a verdade, ao meu ver, todas as classes que foram lançadas estão muito diferentes da proposta que foi apresentada lá no server teste. E eu acho essa questão muito polêmica, porque o server teste ele serviu para diversas funções, principalmente para entender o quanto forte ou o quanto fraco estavam as classes, mas a questão é que aqui, quando foram lançadas, elas estão muito diferentes da proposta de lá, e a galera ficou acostumada com o que jogou lá no server teste, e agora aqui tá muito diferente e isso tá pegando. Mas agora falando dos necromancers, olha, eles foram nerfados e eu acho que foi muito merecido. Tem muita gente chorando e é justamente quem jogava de necromancer e estava fazendo a festa porque não tinha como. A classe estava muito apelona, ela estava muito forte, galera level 100 tava lá farmando nos dragões escarlate de boaça, gente. Em que mundo isso? Level 100 eu tava sofrendo no dragão de vento quando lançou Draconia. Não é possível, não é possível. E teve um boom de necromancers no servidor e isso afetou diretamente o farm, o mercado de old coins, o mercado também de moedas de ouro. Impactou tudo, gente. O ritmo do jogo, o comércio, o RMT e inclusive, né, prejudicou a gameplay de outros players, porque além do KS, o pessoal em grande quantidade jogando quebrou o respawn, né, dos pontos dos mapas, mas isso também é uma outra questão, né, que precisa melhorar a quantidade de mapas disponível para up, porque é a mesma rota de up há muito tempo, os mesmos mapas para fazer por muitos levels e em horário de pico realmente acaba sendo complicado a galera inteira upar nos mapas, principalmente agora que com a chegada das novas classes tem muita gente upando sozinha, tem muito up autônomo, então é muita concorrência no mapa de espaço, né,
ali pra farmar. E depois desse balanceamento que foi muito mais focado nas classes mágicas do Necromancer, parece que as coisas voltaram ao normal. A classe não tá mais solando Dragão Escarlate no level 100, não tem mais uma enxurrada de players, né, que muita gente tava usando a classe pra farmar dinheiros. E agora a galera tá precisando de grupo pra upar, mas parece que foi nerfada de uma maneira que a classe não se vira mais sozinha. Se eu estiver falando bagaceira, me avisa aqui nos comentários, mas é essa a impressão que eu tive. O pessoal que tava de Necromancer ficou muito desanimado. Em partes, é compreensível, né? Porque deu doce na mão da criança e agora tirou, então a galera ficou muito mal acostumada com o sistema que tava. Mas também esse sistema não era justo com todos os outros players, né? Tava muito quebrado. Só que esse nerf foi muito nerfado, né, galera? Se a classe não se vira sozinha e todo mundo de alguma maneira consegue se virar sozinha, eu acho que isso precisa ser revisitado novamente e dar um pouquinho mais de força pra classe, um pouquinho mais de resistência pra galera poder fazer os conteúdos sozinha. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da classe mágica, como que ficou o Necromancer, como que ficou o Arquimago. Você que joga essa classe, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Vocês acham que o balanceamento foi muito radical? Vocês acham que tem que rever isso de novo? Vocês acham que ficou bom? Porque eu aqui olhando de fora, parece que tá ok, só que eu acho que tem que dar um pouquinho mais de autonomia agora pro Necromancer, né? Parece que eles ficaram muito tristonhos. Sobre o Patrulheiro, bora lá, pessoal. O Patrulheiro, ele ganhou um pouco mais de HP. Ele ganha os minions deles, né? Que é o Urso e o Lobo. Começando pelo Urso, que é o principal minion aqui do Arqueiro. Ele possibilitou os arqueiros de fazer um up mais solo, ele trouxe mais autonomia, que era uma coisa que faltava muito pro arqueiro. O arqueiro dependia muito de fazer grupo para poder upar, para ir fazer as tasks. Então agora com o Urso, ele dá mais autonomia para a classe. Então conteúdos que antes a gente não conseguia fazer sozinho, a Drag Race, né, fazer todas as hunts dos dragões, e no dragão de terra, dragão do campo, dragão da floresta, tudo isso daí, e até mesmo dragão escarlate, não era possível fazer sozinho e agora já dá pra fazer. Claro, tem que tomar cuidado, tem que ir aos poucos, não são todos os mapas que dá pra mobar acima de 3 monstros no urso, não dá. Tem uns mapas que tem que ir de 1 em 1, no máximo 3, como por exemplo o dragão escarlate. Eu gosto de ir pelas paredes ali, descer, né? Logo que entra na cave, desce tudo e depois vai seguindo pelas paredes e entra pelos corredores, que são lugares mais seguros, né? Não tem tanto mob, não é uma área aberta, a gente tem mais controle do respawn, então vai por dentro, vai indo de pouco em pouco. Já nos outros dragões do campo, dragão da floresta, vai indo pelas bordas. Eu gosto muito de ir pela aquela parte que parece uma praiazinha ali, que você vai aos poucos, puxa do centro para as bordas e vai atacando devagar. Porque é assim, pessoal, arqueiro é uma classe papel. Agora a gente tem o urso para tancar, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. O urso não é de ferro e ele também tem aí seus prós e contras. E bom, começando pelos pontos bons, né? Já falei aqui da autonomia que ele traz para a classe. Ele consegue mobar bastante, ele tem um HP e uma defesa muito alta, então ele consegue mobar bastante enquanto a gente fica atacando de longe. E ele possibilitou, né, o arqueiro fazer um conteúdo que antes não fazia sozinho. Agora, os pontos negativos nele é que, infelizmente, ele foi nerfado, ele não é o mesmo urso do server test. Aqui ele teve os reflexos, né, e o tempo de resposta reduzido. Então, ele vai demorar para pegar o mob, tem que tomar cuidado com isso, tem que trazer o mob até ele, porque ele é mais lento. Uma técnica boa é dar stun no mob, para dar tempo do urso ir até lá e travar tudo nele. Outra técnica também é entrar no modo invisível, né? Moba, entra no modo invisível e deixa o mob ir, porque automaticamente o mob vai pra cima do urso, mas lembrando que tem que estar com um alvo selecionado, porque se só tiver simplesmente mobado sem nenhum alvo, ele não vai pegar o mob. Então isso é um ponto muito importante. Outra coisa que tem que prestar atenção é que o urso enrosca nas pedras, nas paredes, nas árvores. Tem que fazer uma rota assim bem
curva bem aberta para contornar esses obstáculos no mapa, senão ele vai enroscar, ele vai ficar ali preso. É sempre invocar o urso ou o lobo, né, porque os dois enroscam. É sempre invocar eles depois que atravessar um obstáculo. Então vai subir uma escada, invoca ele depois que subir a escada, porque ele com certeza vai ficar travado lá embaixo e o tempo de respawn dele, né, de ressurgir, né, é muito demorado e esse tempo pode ser prejudicial, você pode acabar morrendo. E um outro ponto negativo é que ele perde o alvo, né? Se tá com um mob de 5 monstros em cima dele e o alvo que você tem selecionado morrer, automaticamente os outros 4 vêm pra cima de você, então tem que ficar atento nisso, tem que mudar o alvo pra de novo agrar tudo em cima do urso. E claro, tem que prestar atenção no HP dele, né? Teve essa atualização agora que mudou a cor do HP dos nossos minions, então, pô, isso foi uma mão na roda. Mas não deixa de ser uma coisa que a gente tem que ficar ali de olho, atento, pra não explanar. E claro, eu tenho que comentar que, apesar do urso ser o principal companheiro pra a classe do arqueiro upar sozinho, ele também pode ser usado em grupo. O urso ajuda bastante, ele dá um suporte para quem estiver tankando no grupo. Pode ser o paladino ou até mesmo um santo que está usando mana shield. Se tiver um tanker na PT, o urso pode dar um apoio para o nosso coleguinha de grupo levar menos dano, né, e conseguir mobar mais ainda pra hunt. Então ele acaba sendo um suporte também, mas não vejo necessidade de ter mais de um urso quando estiver em grupo. Se tiver um arqueiro de urso e os demais com o lobo, já tá show essa hunt. Bom, e falando do lobo agora, né? Assim como o urso, ele também foi nerfado, mas ainda vieram algumas melhorias com essas atualizações ainda de balanceamento. E acontece que o lobo agora, ele tá dando mais dano, ele tá tirando um dano legal. E além disso, ele também traz um buff, né? Um bônus de ataque pra classe do arqueiro. Além disso, ele tem ataque em área, e isso é muito bom, né? Porque ajuda também a eliminar o alvo. Então, de certo modo, você também consegue mobar com um lobo, mas tem que ser um mob muito reduzido e muito cauteloso, porque ele tem uma resistência menor. Houve um balanceamento para deixar os lobos mais resistentes, porque eles estavam morrendo com muita frequência e o tempo de CD de invocar ele era muito alto, então corria o risco de você passar a hunt sem estar com um lobo, porque você tinha que esperar o CD dele para invocar ele de novo e ele morria muito fácil. Eu acho que essa situação melhorou. O lobo não é pra mobar, mas ele tá tankando um pouco mais agora, ele tá mais resistente, então acaba ajudando também muito na hunt, mas em hunts em grupo não indicaria para usar sozinho, a menos que você vá caçar monstros mais fracos, como por exemplo ir lá nos caçadores de gelo, nas viúvas e fazer cogumelo. Ali é bem de boa você usar o lobo, ele dá o bônus de ataque, né? Então você elimina os alvos mais rápido, mas eu não indicaria para, por exemplo, fazer uma hunt de Drag Race e fazer a hunt dos dragões com o lobo sozinho, somente em grupo. Mas querendo ou não, pra quem pegar a classe no level 75, eu não testei nesse nível aqui depois do server test, mas eu acredito que vai ajudar muito a também matar monstros que antes a classe tinha dificuldade pra matar nesse level. Então ele, querendo ou não, também vai trazer um pouco mais de autonomia para a classe. E falando dos contras, né, acho que eu já comentei brevemente, apesar de ter melhorado o HP e a resistência dele, ele continua muito fraco ainda, dependendo do mapa que você for, então tem que tomar cuidado. E assim como o urso, ele também demora para rastrear o alvo. E um ponto que eu acho que precisa de muita atenção aqui do dev, os devs precisam fazer um refinamento aqui, é a parte que ele acaba atacando o mob antes de chegar nos monstros. Então ele tem um ataque em área, só que quando você tá de longe e seleciona o monstro para atacar, o lobo ele vai correndo até o alvo, só que nesse caminho ele lança o ataque especial dele em área e ataca o vento, né? Porque não tem ninguém em volta e aí desperdiça um ataque. Então eu acho que aqui precisa de um refino belíssimo para ele somente fazer os ataques especiais quando tiver no corpo a corpo. Bom, de maneira geral, o urso tá excelente, o urso trouxe muita autonomia pro patrulheiro, o urso tá fazendo um belíssimo papel de tanker. Eu acho que só precisava refinar essas questões de enroscar pelo mapa e também eu acho que precisa melhorar um pouquinho essa lerdeza dele, porque olha, já passei muito sufoco
do urso não pegar o mob atravessa o urso e o urso não faz nada, mano. Ele tá lá chapadão nas ideias dele, nas brisas dele e a gente passando sufoco. E o lobo também, ele ajudou bastante com essa questão de aumentar o ataque de buffs. Ele ajuda principalmente em grupo. Quando tiver em grupo, só usa o lobo, galera. Só deixa pra usar o urso quando quiser dar um pouco mais de suporte ali pra pessoa que tá executando o papel de tanque. Principalmente se for um santo usando mana shield. Então, de maneira geral, eu acho que a classe ficou muito boa. Tem os seus prós, tem os seus contras. Mas eu acho que os prós superam os contras. Então, pra mim, a classe tá muito boa, principalmente se você gosta de fazer conteúdo sozinho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de upar em grupo, mas muitas vezes eu acabo upando sozinha. E antes eu não estava conseguindo, e isso inclusive estava me desanimando a jogar de arqueira. Mas agora com a classe do patrulheiro eu tenho mais autonomia, consigo fazer os conteúdos sozinha. E pelo amor de Deus, gente, eu tô fazendo Dragão Escarlate sozinha. Se eu quiser completar a task de Dragão Escarlate sozinha, às 3 da manhã, eu consigo. Então, ó, sensacional. A classe tá muito boa. Mas e aí, pessoal, me conta, você que joga de arqueiro, gostou do patrulheiro? O que vocês acharam? O urso, o lobo, atendeu expectativas? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você joga de outra classe, comenta o que você tá achando das outras classes, principalmente do Necromancer, galera. Quero saber, você que joga de Necromancer, Arquimago, como que tá por aí? Como é que foram essas últimas atualizações? O que vocês acham que precisa mudar? Comenta aí, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça conteúdo de alguma outra classe, eu estou considerando criar um outro personagem para começar a brincar um pouquinho. Então, comenta aqui qual classe vocês querem que eu explore um pouco. Não prometo muito, mas posso entregar alguma coisa. Vamos ver como é que é o up do zero, fazer uma rota de up com a classe. Vamos testar novos ambientes, novas coisas. E claro, deixa o like se você gostou do vídeo para apoiar o meu canal, apoiar o meu conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!